Vamos sentar, por favor. Reiniciando o julgamento, dando continuidade ao julgamento da DIN 2797, colho agora voto do ministro Gilmar Mendes. Senhora presidente, antes de tecer maiores considerações sobre o objeto da apresentação direta, gostaria de ressaltar o papel institucional exercido por esse Supremo Tribunal Federal no contexto da jurisdição constitucional brasileira. A partir dos problemas apontados pelo eminente relator, ministro Sepúlveda pertence, poder-se-ia cogitar que a discussão da presente ADIM, embora Sua Excelência já tenha retroagido, só faço aqui o registro histórico a esta altura, da posição da inconstitucionalidade formal, mas Sua Excelência, então, sustentou que a discussão da presente ADIM deveria ser balizada pela opção jurisprudencial assumida pelo Tribunal por ocasião da revogação da súmula 394. Em voto de 22 de setembro de 2004, foi enfático nesse sentido. Demitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal Federal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição, como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia, só constituiria a lei suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames. Já disse também que, no julgamento do agravo regimental na reclamação 2617, relatoria do ministro Peluso, ocorrido em 23 de fevereiro deste ano, esta Corte se pronunciou sobre a dimensão subjetiva do efeito vinculante nas hipóteses de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ato legislativo estadual. Este era o caso de Minas Gerais. No caso concreto, discutia-se se o legislador estadual de Minas Gerais poderia editar lei com teor substancial idêntico, substancialmente idêntico, a outro ato normativo anteriormente declarado inconstitucional por esta Corte Suprema. A hipótese era idêntica. Na espécie, o caso ainda contava com a peculiaridade de que a decisão tida por descumprida, a DIN 2224, referia-se à legislação de outro Estado da Federação, o Estado do Ceará. Ao se defrontar diretamente com essa questão, o ministro Pertence observou: na verdade, a revisão da declaração de inconstitucionalidade à vista de normas infraconstitucionais posteriores, que substancialmente nela reincidem, é positiva porque se distingue dos descaminhos do simples desaforo contra a declaração assentada e permite reabrir a discussão à vista de normas posteriores que traduzem outro contexto histórico ou político e que podem induzir a mutação informal da Constituição. Dizia Sua Excelência ainda: considero salutar que o efeito vinculante não alcance o legislador de modo a impedir-lhe a reedição de norma similar ou de conteúdo idêntico. É que, quando o Supremo Tribunal Federal conclui pela constitucionalidade, não estando o próprio Supremo vinculado à questão, pode ser reaberta. Porque essa é a hipótese. O tribunal não resta vinculado à lei e, no nosso caso, ainda de maneira mais flagrante do que no modelo americano, que está adstrito à possibilidade de uma provocação a partir da manifestação de partes eventualmente interessadas. Portanto, totalmente diferente, não é, ministro Joaquim, do que acontece no sistema alemão, no sistema brasileiro da ADIM, com a possibilidade de que os tradicionais partidos políticos com um representante, as famosas unorias, possam fazer a provocação no Supremo Tribunal Federal. Mas dizia Sua Excelência ainda mais: mas não assim quando o Supremo declara inconstitucional a lei. Aí a única forma de o tema constitucional em atenção, às vezes, às mutações constitucionais que a própria História impõe voltar ao tribunal, é que o legislador edite norma similar. Me parece que essa colocação é absolutamente perfeita, coerente com o modelo de jurisdição constitucional que se lastreia na ideia de efeito vinculante das decisões, mas não abrangente da posição do legislador.
conforme tenho defendido em sede doutrinária, não raros justifica-se a renúncia à declaração de nulidade em virtude de uma intolerável intervenção no poder ou na liberdade de conformação do legislador. E faço uma série de considerações sobre essa questão, porque é comum, portanto, na doutrina constitucional, esse tipo de reflexão. De modo que, como já tive a oportunidade de suscitar nos debates, entendo que a edição de lei é, sim, uma forma de interpretar a Constituição e não há nenhuma ofensa, desaforo, ato injurioso para esta Corte quando o Legislativo edita uma lei, eventualmente, de teor idêntico. Essa é uma visão europeia de supremacia parlamentar, ministro. Não é supremacia parlamentar, é supremacia da Constituição. Cabe... Supremacia parlamentar. Desculpe, não é supremacia parlamentar, é supremacia da Constituição, tanto é que cabe depois o controle efetivo. Isso basta ler o modelo alemão, ministro Joaquim. Sistema parlamentar. Poxa vida. Estou dizendo. Ministro Joaquim. Conclua Depois- o seu voto, ministro. Depois, eu farei o que quiser com o meu voto. Portanto, senhora presidente, não se pode olvidar a tarefa de interpretar a Constituição é inafastável desse papel do próprio legislador. E isso é uma coisa óbvia, quer dizer, elementar, que no âmbito da Corte Constitucional, que, obviamente, aplica, e o modelo alemão, para quem tem um mínimo de informação, sabe, é, a rigor, um modelo vinculante de aplicação da Constituição e não adere a nenhuma ideia de supremacia ou soberania de parlamento, que, neste caso, o legislador cumpre uma função importante no jogo entre poderes, no entrechoque entre os poderes, de, eventualmente, superar ou provocar um novo pronunciamento da Corte via uma nova proposta. E, certamente, se nós fôssemos perscrutar os elementos que aqui temos, na própria experiência do Supremo Tribunal Federal, nós vamos conhecer casos idênticos, semelhantes. Diria um exemplo claro, o artigo 27 da Lei 9868, que vem, a partir do espaço suscitado, provocando uma revisão de um entendimento anterior desta Corte, quanto à possibilidade de declarar a inconstitucionalidade com eficácia ex nunc, com eficácia limitada. É um acicate que o legislador coloca e a Corte aceita ou não. Certamente nós vamos encontrar vários exemplos em sede de atuação do Poder Legislativo. Mas, portanto, repudiaria de imediato a ideia da inconstitucionalidade formal. Se houvesse inconstitucionalidade, seria inconstitucionalidade material. No que diz respeito à questão sob análise, dois são os comandos impugnados na presente ação direta. O primeiro deles refere-se à manutenção da prerrogativa de foro após a cessação do exercício da função pública. O segundo refere-se à prerrogativa de foro no âmbito das ações de improbidade. Não obstante a autonomia das normas contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, dispositivos introduzidos pela Lei 10.628, penso que há uma íntima relação entre os dois preceitos, a razão pela qual passo a formular algumas considerações gerais relativas ao contexto institucional em que a presente discussão se coloca. A análise da discussão constitucional em exame recomenda, de plano, uma correta compreensão da posição institucional dos agentes políticos. É justamente a peculiar posição dos agentes políticos que justifica o tratamento constitucional diferenciado em relação aos demais agentes públicos. O desconhecimento de tal diferenciação, cabe enfatizar, é que tem justificado, a meu ver, equivocadas afirmações no sentido de que a prerrogativa de foro representaria ofensa ao princípio da isonomia. Tentativa de estabelecer tratamento idêntico entre os agentes que se encontram em situação de desigualdade é que, isto sim,
implicaria inadmissível ofensa ao princípio da isonomia. Não chega a ser uma novidade a constatação de que os agentes políticos encontram-se numa posição institucional absolutamente inconfundível com a dos demais agentes públicos. De fato, tal como ensina Elie Lopes Meireles, os agentes políticos, dentro de sua área, são as autoridades supremas da administração pública. Possuem plena liberdade funcional e estão a salvo da responsabilização civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. Observa ainda Elie Lopes Meireles que tais prerrogativas têm por escopo garantir o livre exercício da função política. Percebeu o notável administrativista, sobretudo, a peculiaridade da situação dos que governam e decidem em comparação àqueles que apenas administram e executam encargos técnicos e profissionais. Eis a lição dele. Realmente, a situação dos que governam e decidem é bem diversa da dos que simplesmente administram e executam encargos técnicos e profissionais, sem responsabilidade de decisão e opções políticas. Daí porque os agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções. As prerrogativas que se concedem aos agentes políticos não são privilégios pessoais, são garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e complexas funções governamentais e decisórias. Sem essas prerrogativas funcionais, os agentes políticos ficariam tolhidos na sua liberdade de opção e decisão, ante o temor da responsabilização pelos padrões comuns da culpa civil, do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados. Não é outro o ethos da prerrogativa de foro, eu já tive a oportunidade de aqui ressaltar, no caso do Banco Central, entre nós, conforme se extrai da lição de Vitor Nunes. A jurisdição especial como prerrogativa de certas funções públicas é realmente instituída não no interesse da pessoa do ocupante do cargo, mas no interesse público do seu bom exercício. Isto é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade, independentemente do tempo em que isto se deu. E Vitor tinha a exata noção disto. Por isso que é evidente que isto está em flagrante contraste com aquela argumentação desenvolvida pelo ministro Aires Brito, dizendo que, desapeado do cargo, não há razão para a prerrogativa de foro, quando, na verdade, o ethos é este, é de dar garantia quando já não se exerce mais a função. Porque todos nós sabemos, e a história da improbidade, como eu já disse aqui, mostra isso muito bem, da ação de improbidade, porque, infelizmente, a história da ação de improbidade, nós sabemos bem, e a história vai registrar, é uma história de improbidade e de improbidades. Tanto é que muitos desses que hoje têm que dar explicações, tanto no campo parlamentar quanto no âmbito do Ministério Público, eram agentes que manejavam e atuavam com as ações de improbidade, como instrumento de fazer política, como instrumento de atuação política. Mas dizia mais Vitor Nunes, presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do Tribunal de Superior Hierarquia bilateral garantia contra e a favor do acusado. No mesmo sentido, forte na lição de Frederico Marx, é o entendimento de Márcio Bonilha, do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Diz Bonilha, no mundo jurídico, a precisão conceitual constitui exigência essencial e indeclinável para evitar distorções e equívocos na interpretação e valoração de fatos e normas. Esse requisito hermenêutico é lembrado a propósito da controvérsia instaurada sobre a jurisdição competente em relação ao julgamento de infrações relativas à improbidade administrativa no tocante a certos agentes públicos. Desde logo, se assinala que prerrogativa de foro não se confunde com foro privilegiado, pois a prerrogativa de função é distinta de privilégio de pessoa.
A imprecisão terminológica pode gerar, na opinião pública, uma falsa ideia de favorecimento pessoal no tratamento da matéria em relação a certas autoridades, na aferição da responsabilidade funcional, pondo em dúvida a igualdade na distribuição de justiça. Compete ao Supremo Tribunal Federal, dizia Bonilha, processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o Presidente da República e os demais integrantes dos órgãos de cúpula dos poderes, e nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, outras altas autoridades nacionais. A instituição da prerrogativa de foro, relativamente a esses agentes, não traduz favorecimento pessoal, pois contempla as exigências de garantia constitucional pertinentes aos respectivos cargos e funções, pela relevância que representam nos poderes correspondentes e nos escalões hierárquicos cuja dignidade funcional cumpre resguardar. Assim é, no interesse nacional, pouco importante as inferências no plano político, subjetivismo de opiniões contrárias. Bem por isso, a discussão sobre o tema deve ser travada à luz objetiva dos princípios e normas constitucionais, sem especulações ideológicas, muito menos as infundadas suspeitas de solução personalista. O foro especial que decorre da prerrogativa de função é instituído para melhor permitir o livre desempenho de certas atividades públicas. É garantia da função, que não pode ficar à mercê de paixões locais. A aceitar a ideia de que, desapeado do cargo, a pessoa deva responder perante qualquer instância, certamente haverá a possibilidade exatamente das perseguições de que cogitava Vito Nunes. E certamente isto terá implicações sobre o próprio exercício do cargo. Pode até ser que o desiderato seja este, de criar constrangimento. Ou pode ser até que o intuito seja o de provocar um tipo de administração temerosa desse tipo de perseguição. Mas dizia, então, Bonilha, não é honraria pessoal, nem representa privilégio. É proteção que nasce com o exercício do cargo ou função pelo reconhecimento da elevada hierarquia funcional e dos poderes que emanam do seu exercício, visando a segurança e a isenção na distribuição da justiça. Resguarda-se dessa forma o prestígio das instituições. No direito brasileiro, vigoram os princípios do juiz natural e da igualdade de todos perante a lei, sendo proibido o juízo ou o tribunal de exceção, mas são legítimos os foros de prerrogativa de função. Segundo Frederico Marx, é errôneo o entendimento de que os casos de competência originária dos tribunais superiores para o processo e julgamento de determinadas pessoas constituem exceções de direito estrito, porque a competência ratione persone dos tribunais superiores não constitui foro privilegiado, nem se regula pelos preceitos pertinentes aos juízos especiais. Não mais existe o foro privilegiado, como disse o desembargador Márcio Munhoz, e sim competência destinada a melhor amparar o exercício de certas funções públicas. Não se trata de privilégio de foro, porque a competência, no caso, não se estabelece por amor dos indivíduos, e sim em razão do caráter, cargo ou funções que eles exercem, dizia Bonilha. E é por isso evidente que se justifica a prorrogação do foro nos atos funcionais e nos atos oficiais. Quanto à competência relativa às infrações penais comuns e aos crimes de responsabilidade, a regra constitucional, dizia ainda Bonilha, não comporta tergiversação, mas no que se refere às infrações descritas na Lei 8429, ante o silêncio normativo, pela mesma razão de direito e pela mesma motivação lógico-racional, vige o mesmo critério para permitir tratamento uniforme da matéria de competência ratione persone de peculiaridade especial. Há que se concluir que, se a competência originária dos tribunais superiores é antes garantia que privilégio, nada impede que as lacunas ou omissões sobre assuntos sejam cobertos pela analogia ou pelos princípios gerais de direito. Daí aplicar-se aos infratores da lei de improbidade o regime de prerrogativa de foro. Essa diferenciação de matriz constitucional já foi bem percebida por esta Corte. Nesse sentido, o precedente firmado no RE 228977, da relatoria do ministro Nery da Silveira, em que se assentou que os magistrados não teriam responsabilidade pelos atos jurisdicionais, uma vez que tais autoridades estariam enquadradas na espécie de agente político.
investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. Disse o ministro Neri no RE 228977. Imagine, senhora presidente, se amanhã, por conta de qualquer decisão cautelar, liminar ou de mérito, algum desses valorosos procuradores entenda de perseguir um dos magistrados desta corte, simplesmente imputando-lhe um ato de improbidade. E não se diga que eu estou laborando com a exceção, porque nós sabemos que isto já foi largamente praticado. E era sistematicamente praticado até dentro do jogo político que nós conhecemos. Daí o exemplo aqui, infeliz, certamente, historicamente infeliz, da perseguição que se moveu contra o ex-procurador-geral, então procurador-geral, Geraldo Brindeiro, com um intuito nitidamente político. Nitidamente político. Nitidamente político. As facções em conflito naquela instituição estimulavam aqueles procuradores que estavam naquela faixa chamada da inimputabilidade para fazer as ações contra o Dr. Geraldo Brindeiro. Por isso, senhora presidente, é equivocada qualquer interpretação que parta da equiparação absoluta entre agentes políticos e os demais agentes públicos. Sob o argumento de que a prerrogativa de foro deve ser interpretada de modo restritivo. Aqui também me parece que o argumento não pode ser recebido, e nós todo dia desmentimos isto. Primeiro, desde que a prerrogativa de foro haveria de ser entendida de forma restritiva. O segundo argumento é no sentido de que as competências constitucionais dos órgãos do Poder Judiciário estão definidas em números clausos. Decorrência imediata de tais argumentos é a suposta exigência de norma constitucional para a disciplina do tema. Quem hoje labuta com um mínimo de honestidade e decência em torno do direito constitucional sabe que a toda hora nós estamos a fazer colmatação de lacunas constitucionais. Há muito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de extensão ou ampliação de sua competência expressa quando esta resulta implícita no próprio sistema constitucional. Nesse sentido, o precedente da relatoria do ministro Luiz Galotti, nos autos da denúncia 103, julgada em 5 de setembro de 1951. Na reclamação 2138, relator Nelson Jobim, cujo julgamento foi suspenso, em face do pedido de vista de Carlos Veloso, iniciou-se no plenário a discussão sobre a competência plena e exclusiva do STF para processar e julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado, conforme a hipótese do artigo 102(1)(c) da Constituição. Do voto de Jobim, destaco. Não impressiona o argumento concernente à competência estrita ou da inextensibilidade da competência deste tribunal ou de outros tribunais federais para conhecer de determinadas ações. A interpretação extensiva do texto constitucional, também em matéria de competência, tem sido uma constante na jurisprudência do STF e do Judiciário Nacional em geral, dizia Jobim. Recentemente, o STF reconheceu a sua competência, dizia à época, esta altura nós estamos tão distantes, de 2002, para processar todo mandado de segurança, qualquer que fosse a autoridade coatora, impetrado por quem teve sua extradição deferida pelo tribunal. É o célebre caso Glória Trevi, reclamação 2069, Veloso, sessão de 27/6/2003. É certo, igualmente, que antes de se cogitar de uma interpretação restritiva ou ampliativa, compete ao intérprete verificar se, mediante fórmulas pretensamente alternativas, não se está a violar a própria decisão fundamental do Constituinte ou na afirmação de pertence, se nossa função é realizar a Constituição e nela a largueza do campo do foro por prerrogativa de função, mal permite caracterizá-lo como excepcional, nem cabe restringi-lo, nem cabe negar-lhe a expansão sistemática necessária a dar efetividade às inspirações da lei
fundamental. O voto proferido no inquérito 687, naquela questão de ordem, caso aqui já amplamente discutido, da relatoria do ministro Sidney Sanches. Sobre essa questão, diz Canotilho, a força normativa da Constituição é incompatível com a existência de competências não escritas, salvo nos casos em que a própria Constituição autorizar o legislador a alargar o leque de competências normativo constitucionalmente especificado. No plano metódico, deve também afastar-se a invocação de poderes implícitos, de poderes resultantes ou de poderes inerentes como formas autônomas de competência. É admissível, porém, uma complementação de competências constitucionais através do manejo de instrumentos metódicos de interpretação, sobretudo de interpretação sistemática ou teleológica. Por esta via, chegar-se-á a duas hipóteses de competências complementares implícitas. Competências implícitas complementares, enquadráveis no programa normativo constitucional de uma competência explícita e justificáveis, porque não se trata tanto de alargar competências, mas de aprofundar competências. Quem tem competência para tomar uma decisão deve, em princípio, ter competência para a preparação e formação da decisão. Competências implícitas complementares necessárias para preencher lacunas constitucionais patentes, como é o caso dos autos, através da leitura sistemática e analógica de preceitos constitucionais. A citação do eminente mestre em Direito Constitucional e Teoria da Constituição. De igual modo, no que se refere à competência do STF, aqui é quase que inesgotável a pletora de exemplos. Adotou-se a interpretação extensiva ou compreensiva do texto constitucional nos seguintes precedentes, sem que haja qualquer razão de censura. Mandado de segurança contra ato de comissão parlamentar de inquérito. Não está previsto no texto constitucional. Temos aí inúmeros precedentes. Otávio Galotti, MS 23619, 23851, 23868, 23964, todos da relatoria de Celso de Mello. Habeas corpus contra a Interpol, em face de recebimento de mandado de prisão expedido por magistrado estrangeiro, tendo em vista a competência do STF para processar e julgar originariamente a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Cito vários precedentes, Nery da Silveira, Sepúlveda Pertence e até um por mim mesmo relatado. Mandado de segurança contra atos que tenham relação com o pedido de extradição. Aqui já mencionado o caso Glória Treve, da relatoria de Veloso. No julgamento do agravo regimental no MS 24099, relator Maurício Correia, firmou-se o entendimento de que a competência do STF para julgar mandado de segurança contra atos da mesa da Câmara dos Deputados alcança os atos individuais praticados por parlamentar que profere decisão em nome desta. Veja, portanto, que numa Constituição tão detalhada como a nossa, não há como não fazer essa interpretação compreensiva do texto constitucional. Resulta impossível não se fazer esse tipo de compreensão. O tribunal, também, num outro exemplo, ao examinar a questão de ordem no HC 78897, plenário, em sessão de 9/6 de 99, relator Jobim, entendeu que o STF é competente para examinar o pedido de habeas corpus contra acordo do STJ que indeferiu o recurso ordinário de habeas corpus. Considerou-se que o STF é a última instância de defesa da liberdade de ir e vir do cidadão, podendo qualquer decisão do STJ, desde que configurada constrangimento ilegal, ser levada ao STF. Vê-se, pois, que o sistema constitucional não repudia a ideia de competências implícitas complementares, desde que necessárias para comatar lacunas constitucionais evidentes. Portanto, me parece que este argumento está fortemente batido. Por isso, considero incorreta e contrária à jurisprudência pacífica a afirmação segundo a qual a competência dessa Corte há de ser interpretada de forma restritiva. Não é verdade, igualmente, que a prerrogativa de foro seja uma idiosincrasia brasileira. Esse argumento não apareceu no debate de hoje, mas se faz muito presente em algumas considerações e já em algumas manifestações nesta casa. Nessa linha é o que se depreende do voto proferido
por Sepúlveda pertence no inquérito 687 de Sua Excelência. De início, não posso concordar em que, no direito comparado, o foro especial por prerrogativa de função seja desconhecido. São numerosas as constituições e leis que o prevêem, em hipótese mais ou menos numerosas, a começar nas velhas cortes dos Estados Unidos, da Argentina, que limitam ao julgamento dos embaixadores e membros das representações estrangeiras. Cito o exemplo da Espanha, Portugal, França, Itália. Certo, diz Sua Excelência ainda, poucos ordenamentos são tão pródigos quanto a vigente Constituição brasileira na outorga de prerrogativa de foro, sendo certo ainda ser consolidado na jurisprudência que tanto a lei processual federal quanto as constituições estaduais e a lei orgânica da justiça eleitoral podem criar outras hipóteses, segundo a jurisprudência do Supremo, de cujo âmbito se tem ressalvado apenas a competência do júri. Vejam, portanto, senhores, é certo também, dizia Sua Excelência ainda, que o maior número das ações penais de competência originária do Supremo cresceu significativamente, como seria fatal, quando a prerrogativa de foro se estendeu aos membros do Congresso Nacional, que só o haviam tido na Constituição do Império, onde o artigo 47, terceiro, confiava ao Senado o julgamento dos delitos individuais de senadores e deputados. Hoje, nesse ponto, só pude encontrar regra semelhante na Constituição da Espanha, na Venezuela, com relação a parlamentares e outras autoridades, salvo o presidente da República e os crimes políticos, em que é total a competência da Suprema Corte. É restrita a declarar se há procedência ou não para o julgamento e, em caso afirmativo, remeter ao caso ao Tribunal Comum competente, onde, no entanto, a instauração do processo contra membro do Congresso dependerá de licença de sua Câmara. Não é preciso enfatizar, de logo e definitivamente, que não está em discussão, dizia Sua Excelência, o Instituto Constitucional da Prerrogativa de Foro. De lege ferenda, participam mesmo em grande parte das preocupações republicanas daqueles que se têm proclamado seus radicais adversários, dizia Pertence. E dizia mais. O juiz, contudo, especialmente se titular da Suprema Jurisdição Constitucional, se não pode mais fingir ignorar o peso sobre as próprias decisões da sua mundividência, também não se pode deixar arrastar às tentações do voluntarismo arbitrário ou inconsciente do wishful thinking, que lhe permitisse enxergar na Constituição o que lá não está, embora, a seu ver, devesse estar, ou insistir em não ver o que nela claramente se inscreveu. O arbítrio judicial não é menos odioso que os demais, dizia Sua Excelência. É certo, igualmente, digo eu, que antes de se cogitar de uma interpretação restritiva ou ampliativa, compete ao intérprete verificar se, mediante fórmulas pretensamente alternativas, não se está a violar a própria decisão fundamental do Constituinte, ou na afirmação de pertence. Nossa função é realizar a Constituição, e nela a largueza do campo de foro por prerrogativa de função mal permite caracterizá-lo como excepcional, nem cabe restringi-lo, nem cabe negar-lhe a expansão sistemática necessária a dar efetividade às inspirações da lei fundamental. Em outras palavras, se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem por crime comum ou de responsabilidade perante esta Corte, entender que tais agentes devem responder a um processo assemelhado ou de consequência assemelhada perante o juiz de primeiro grau, afigura-se, desde logo, algo digno de nota, algo esdrúxulo. A questão que se coloca, portanto, é a de saber se a lei ora impugnada contém em suas normas uma disciplina concretizadora de preceitos da Constituição ou ainda se estamos diante de um desenvolvimento legítimo daqueles preceitos maiores. Estabelecidas tais premissas, no sentido de se afastar aquela equivocada concepção, no sentido de que haveria um rol de competências exaustivamente definido na Constituição, passo à análise específica dos dispositivos impugnados. Inicialmente, considero necessária breve exposição quanto ao contexto da elaboração da Lei 10.628. Assim determinava o texto originalmente apresentado ao Congresso Nacional no projeto de lei, alterando a redação do artigo 84 do Código de Processo Penal. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais de apelação, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade. Praticado o ato no exercício de cargo ou a pretexto de exercê-lo, prevalece a competência por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício funcional. Na verdade, a redação adotada
nesta proposta de Bonifácio de Andrada, reproduzia a proposta que o ministro Pertence submeteu à Corte quando da superação da proposta da superação da súmula